Rapaz, tudo azul nesse Fred Café de retratações ao mais novo campeão do mundo, aliás, ao primeiro campeão do mundo, porque aparentemente a FIFA mudará a nomenclatura dos outros campeões mundiais para campeões intercontinentais. O primeiro e único campeão do mundo é o Chelsea e vai carregar esse pet maravilhoso pelos próximos 4 anos. Mas antes das minhas retratações, a você, torcedor do Chelsea, eu quero fazer uma sugestão, antes da retratação, uma sugestão para que você aproveite a parceria desse nosso programa, desse nosso Fred Café. Eu estou falando, evidentemente, da especialista em café Melita, conectando especialistas em futebol internacional aqui no nosso Fred Café, toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Teremos uma pausa, depois eu explico o porquê, mas normalmente é um programa semanal, às 11 horas da manhã, toda segunda-feira. Aproveita o nosso cupom CAFRED, tá aqui o QR Code na tela para que você seja direcionado para o site da melita.com.br e você terá descontos de 10% em todas as suas compras com frete grátis em compras acima de R$250, tá? A Melita é a patrocinadora oficial, com muita alegria, do Fred Café. A Melita desperta você para sentir mais o esporte. Um golinho no café fresquinho antes de eu ter que calar a minha boca, né? Cerrar a minha boca, porque o Chelsea me calou. O Chelsea calou o mundo uma vez mais. Tá vendo aquela flâmula da Liga dos Campeões aqui? É da última conquista do Chelsea da Liga dos Campeões. O Chelsea, olha só, se, como bem disse o Renato Paiva, o futebol é um cemitério cheio de favoritos, né? O cemitério do futebol está cheio de favoritos. O Chelsea é um grande coveiro, porque conquistou em 2013 aquela Liga dos Campeões, 13 não, 12, né? Eu sempre confundo. Enfim, conquistou a primeira Liga dos Campeões contra o Bayern em Munique, a segunda, essa da flâmula, contra o Manchester City de Pep Guardiola, e agora é campeão do mundo diante do todo-poderoso PSG, o time sensação da temporada. Cara, assim, eu faço uma meia-culpa porque eu disse isso no ar, no Melhor Futebol do Mundo lá na TNT, que eu imaginava, veja só você, mais provável uma goleada do PSG do que uma vitória do Chelsea. Era muito mais um comentário por saber da força do PSG do que desmerecer o Chelsea, por mais que soe muito mal, né? É porque, gente, o PSG, repito, é o time sensação da temporada europeia. O PSG em 2025 foi um rolo compressor que passou por cima em resultados e atuações de Liverpool, Arsenal, Inter de Milão, Bayern de Munique e Real Madrid. Por que eu acreditaria que seria diferente com o Chelsea? E assim, eu entendo que a história do clube, ela é viva e ela existe e ela tem alguma interferência, sim, mas não é duvidar da grandeza do clube Chelsea, era duvidar da capacidade desse time do Chelsea frente a esse timaço do PSG. E eu estava redondamente enganado, né? E eu fico genuinamente feliz, cara, porque como alguém que cobre especialmente o futebol inglês, eu quero falar mais de grandes histórias do Chelsea. Eu quero falar mais de grandes atuações do Chelsea. Eu quero ser convocado a não deixar de falar do Chelsea, que eu sei que tem uma pinimba, uma bronca de alguns torcedores do Chelsea com a frequência dos Blues aqui no canal, e eu entendo, é difícil abraçar toda a Inglaterra e todo o Big Six, mas se o Chelsea trouxer atuações desse nível, desse requinte, ele vai estar com frequência aqui no canal, porque você tem que falar dos protagonistas. E o Chelsea, o copeiro Chelsea, foi indefectível, especialmente no primeiro tempo, cara. Olé pra cima do campeão da Europa. Olé organizado, entoado pelo mais novo campeão do mundo, pelo copeiro Chelsea. Isso eu falei aqui.
há um ar, uma característica, uma veia, uma artéria coronária copeira nesse Chelsea. É impressionante, cara. Assim, a postura com a qual o Chelsea entrou no jogo, no auge da minha ignorância, da minha miopia, da minha falta de, talvez, conhecimento mesmo, né? Das capacidades do Maresca com esse elenco do Chelsea, eu não imaginava que o Maresca fosse entrar no jogo dessa maneira. E eu acho que a maneira como o Chelsea jogou os primeiros 5, 10 minutos deixou o PSG em pane. Porque assim, eu imaginava que o Chelsea fosse jogar com bloco baixo, porém, bloco baixo de pressão, né? E tentando disputar a posse de bola com o PSG, e por isso que eu achava que seria uma fragilidade muito grande dada a força do adversário. Eu imaginava que uma possível solução fosse jogar meio que como o Botafogo, né? Defendendo-se e tentando jogar por uma bola, mas eu não imaginava que o Maresca fosse abrir mão dos próprios princípios dessa forma. E ele não fez nenhuma coisa nem outra. O Chelsea foi morder o PSG lá em cima quase que o tempo todo. E foi criando chance, bola longa. O PSG termina o primeiro tempo com 70% de posse de bola e 3-0 nas costas, bicho. É uma atuação gigante do Chelsea. É uma atuação de manual. Eu estou encantado com a forma como o Chelsea jogou, cara. Foi lindo. O Chelsea encarou o PSG olho no olho, assumindo riscos, marcando lá em cima, mordendo, bola longa para escapar da pressão alta do PSG, que eu achei que seria um caminho para a vitória parisiense. O Chelsea jogou como um time grande, bicho. O Chelsea jogou como o Chelsea. É isso, como campeão do mundo. E como campeão de tudo. Todo campeonato que disputou, o Chelsea já conquistou. Impressionante, cara. Nenhum time, fez isso com o PSG em 2025. Nenhum. Já trouxe a lista aqui de outros grandes adversários atropelados por esse Paris. Ou superados, no mínimo. Tipo o Bayern, não foi atropelado, mas foi superado. Cara, o Chelsea fez algo... o Botafogo fez de outra maneira. O Botafogo foi muito competente. O Botafogo teve uma vitória histórica, mas foi de outra maneira. O nível de atuação do Chelsea, a postura do Chelsea foi completamente diferente e isso me chocou. E talvez, eu acho que impacta muito pouco essa derrota a temporada do Paris, que fecha como uma grande temporada absolutamente histórica. Porém, talvez o Maresca tenha dado o mapa da mina para os adversários do PSG na próxima temporada. E aí, bicho, eu tenho que aplaudir Enzo Maresca, porque essa foi uma aula, um amasso tático do Maresca em um grandioso treinador de futebol que é o Luiz Henrique. A postura do Luiz Henrique pós-jogo eu vou trazer daqui a pouco no meu comentário. Mas o Luiz Henrique é um dos grandes treinadores de futebol desse século. E o Enzo Maresca é um treinador jovem que fez um muito bom trabalho no Leicester, subiu, apesar de uma queda no fim da temporada, e faz uma muito boa primeira temporada no Chelsea, que termina de maneira, é a cereja no bolo, assim. Foi um bolo já bonito, eu já tinha falado isso aqui no canal, porque o Chelsea faz um primeiro semestre espetacular, a ponto de a gente se perguntar se poderia brigar pelo título da Premier League. Sofre um pouquinho no começo de 2025, instabilidade da primeira temporada do treinador, da juventude do elenco, encaixes, algumas lesões. E depois termina a temporada em alta com o título da Conference League, que eu classifico como quase obrigatório. Afinal, não era, o Betis estava muito bem, mas o Chelsea, em termos orçamentários, era um Arnold Schwarzenegger numa creche, disputando a Conference League. É muito pouco para o Chelsea. Só vale como o primeiro e único clube a ganhar as 3 competições da UEFA, né? Conference, Europa League e Liga dos Campeões. Consegue a vaga para Champions,
como quarto colocado da Premier League e agora faz uma Copa do Mundo de clubes em crescimentos passo a passo, mas que, para mim, a atuação contra o PSG é maior do que o título da Copa do Mundo de clubes. Para o Chelsea, para o tamanho do Chelsea, sabe? É uma atuação muito, muito inspiradora e que joga uma energia diferente para o começo da próxima temporada, sabe? Como que o Chelsea armou essa arapuca, que palavra linda da língua portuguesa, hein? Para cima do PSG. Cara, essa marcação lá em cima, o Malo Gusto. Eu achei esquisito que o PSG caiu nessa arma que já era muito bem utilizada pelo Maresca em outros jogos, né? O Malo Gusto sempre espetado lá em cima. Só que ele mudou um pouco o posicionamento do Palmer para a direita para puxar o Nuno Mendes, que teve um raro mau jogo, para dentro e confundir o Beraldo, que foi muito mal também. Então foi por aquele lado ali que o Chelsea encontrou os 3 gols. Foi tudo construindo pelo lado direito do Chelsea, pelo lado esquerdo da defesa do PSG. Mas não foi só isso, né? A opção por bolas longas do Sanchez foi uma bela opção para escapar da pressão alta do PSG. Aliás, o Sanchez teve um dia de Neuer com os pés e de Cech com as mãos. Que atuação gigante do Sanchez. Nunca vi ele nesse nível. Nunca vi. Ainda acho que o Chelsea precisa de um goleiro titular. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A grande atuação nessa final, ela é para emoldurar. Confio no Sanchez como goleiro suficiente para o Chelsea brigar por grandes coisas na próxima temporada? Não. Talvez eu esteja errado mais uma vez. O trabalho defensivo do Pedro Neto pela esquerda, sem deixar de ser uma ameaça. Então Pedro Neto voltava para ajudar o Cucurella na dobradinha clássica do PSG, Hakimi e Doué. Conseguiu fazer um bom trabalho defensivo e ainda incomodou muito o Hakimi do outro lado. O Chelsea conseguiu achar os 3 gols pelo lado direito do ataque, mas o lado esquerdo também trabalhava quando necessário. Os Rolls Royce do Chelsea no meio campo, Caicedo e Enzo Fernandes, mais uma vez exuberantes. E uma novidade enquanto boa notícia, porque quando eu vi a escalação, e eu sei que muito torcedor do Chelsea também, com o Reece James no meio campo, eu torci o nariz. Falei, mais uma vez, Maresca, não tá dando certo isso, bicho. Quase toda vez que você tenta isso, não resulta em algo muito positivo. E aí foi. E o Reece James fez uma bela partida de futebol. Bela partida de futebol. Enzo um pouco mais à frente e o Caicedo, limpador de para-brisa. O Chelsea encontrou um novo Kanté, né? Assim, o Caicedo, isso também é algo que eu venho falando há algum tempo. Né? Eu estou me martirizando, mas também quero valorizar coisas que eu valorizei antes dessa final. O Chelsea tem um setor de meio campo com potencial para ser uma das melhores combinações de meio-campistas do planeta. É que ainda falta sustentação em outras partes do time. Ainda acho que precisa de um zagueiro, por exemplo. Eu gosto muito do Cowell. O Chalobah fez uma grande Copa do Mundo de clubes, mas ainda não confio tanto no Chalobah. Né? Acho que seria melhor ele ter alguém para brigar ali por posição no mínimo. E o goleiro. E de resto o Chelsea está bem coberto. Tá chegando o Estevão. O Cucurella, mais uma partida defensiva impressionante. Gente, o Cucurella é campeão de Euro. É campeão de Conference. É campeão da Copa do Mundo de clubes. O Cucurella, ele tem toda essa... Eu achei até um pouco esquisito o quanto que tanta gente no Brasil ficou implicando com o Cucurella. Não sei se na piada ou se foi depois do que ele fez lá com o Estevão. Perdão. Mas, sei lá, bicho, o Cucurella joga... Ele pratica o esporte de futebol. Eu coloquei ele na minha seleção da Premier League. Ele, para mim, foi o melhor lateral esquerdo da última Premier League. E ele é um jogador muito bom. Joga muita bola. Agora, o que o João Neves fez não é inédito. Né? Cuti Romero foi o precursor dessa arte que é se apaixonar demais pelos caracóis do cabelo do Cucurella. Né? Esse cabelo esvoaçante,
o nosso Sansão catalão, é difícil resistir mesmo, bicho. É difícil, né? Essa sensualidade capilar do Cucurella, às vezes o cara vai lá e puxa. E é agressão, expulsão correta. Mais um brilhante jogo defensivo do Cucurella. Lembra no começo da partida? O primeiro ataque que encaixou do PSG, Hakimi e Doué. O Doué passou para o meio e o Cucurella leu muito bem a jogada, mesmo no 2 contra 1 por ali. E aí precisamos falar do... Cara, quem acompanha o canal sabe que eu adoro o Cole Palmer. Que eu acho ele um jogador exuberante, craque. Não gosto de usar essa palavra, não gosto de banalizar essa palavra, mas o Cole Palmer é craque da pelota. E ele vinha de um 2025 muito ruim. O primeiro ano e meio do Palmer com a camisa do Chelsea é um negócio espetacular, excepcional. Alguma hora viria a queda, só não esperava que a queda fosse durar tanto. Ele tem uma grande final de Conference, coloca essa final no bolso contra o Betis. E nessa Copa do Mundo de Clubes tinha aparecido bem contra o Palmeiras e só. Esse primeiro tempo especialmente, trabalho defensivo também, tá? Contra o PSG foi um negócio de louco, assim. O primeiro gol é muito bonito. O segundo parece replay do primeiro, mas a jogada do segundo gol, ele limpa o Vitinha, depois ele limpa o Beraldo, tacada de sinuca no mesmo canto do primeiro gol, tirando o Donnarumma pra nada. Assim, o Palmer joga muita bola, mas o que eu... Não é o que eu mais gosto dele, mas ele tem algo ainda mais especial, que é a aura negativa. O Palmer é o melhor jogador de futebol que menos aparenta ser um grande jogador de futebol. Aquela carinha insolente, aquele caminhar de quem não sai de casa, aquela postura de quem joga Magic toda tarde. Eu conheço porque eu sempre joguei Magic, quer dizer, na minha adolescência. De quem vê o sol 3 vezes por ano. Cara, o Palmer, ele tem uma aparência anti-craque. E eu acho isso mágico, porque imagina, sei lá, no colégio, ele chega na pelada, vai. Ninguém conhece ele. Ele provavelmente seria o último a ser escolhido no Paro Ímpar. Até o primeiro toque na bola. Porque o Palmer é aquele tipo de jogador que passa no teste dos 3, 5 segundos, né? Em 3, 5 segundos, no primeiro toque da bola, você já vê que existe uma finesse. Gosto demais dele, cara. Ele tem uma classe. Jogadoraço, jogadoraço. E poderia ter feito um hat-trick no primeiro tempo. Aquela primeira chance dele, que é o toque do João Pedro, acho que foi de letra ou de calcanhar, e ele mete a bola triscando na trave do Donnarumma. Que pecado aquele chute não ter entrado. E eu preciso falar do João Pedro. O João Pedro, cara, assim, mais um golaço pra conta. Mas não é só o gol. As movimentações do João Pedro, ele parece que joga no Chelsea há 3 anos. E não há 3 jogos. Cara, eu tô impressionado, embasbacado com a maneira como o João Pedro se encaixou nesse Chelsea. E assim, vamos lá. Primeiro de tudo, eu adoro o futebol do João Pedro já há muito tempo e como tricolor que sou, já sabia que havia uma qualidade rara ali. Não sabia que se desenvolveria a esse ponto. Nunca se sabe. Mas, cara, o João Pedro, ele foi andando escadinha por escadinha, né? Watford, Brighton, e agora ele chega na primeira plataforma de protagonismo. Porque por melhor que seja o Brighton, e é realmente um projeto muito bom e um time muito bom, o João Pedro, ele chega agora num clube de Big Six, num clube para brigar por grandes coisas. E ele chega para ser, eu espero, o que ele nunca só foi, que é um camisa 9. Assim, o João Pedro, ele é arco e flecha. Né? O João Pedro é da escola Harry Kane, da escola Benzema. Esse cara que vem, sai da área, arma o jogo. O número de assistências do João Pedro para um 9, um puro 9 não faria isso. O João Pedro, acho que na maior parte da carreira dele pelo Brighton, ele jogou atrás do 9, com o Welbeck. Muitas vezes para o Welbeck virar boi de piranha, como isca, né? Para o João Pedro ter o espaço para avançar na área.
Mas o Chelsea precisa muito mais de um 9 do que de algum cara para jogar atrás do 9. Isso evidentemente não limitará o João Pedro a ficar apenas circulando na área, e essa vitória contra o PSG é um grande exemplo disso. Eu estou muito curioso para ver a capacidade do João Pedro de ser um homem-gol. Porque o máximo que ele tem na carreira são 20 gols pelo Brighton numa temporada, isso é uma grandiosidade. Mas para ser homem-gol do Chelsea você precisa de mais. E aí eu quero ver como que vai ser, como é que está o giz no taco do João Pedro. Assim, o quanto que ele tem de conversão. Ele perde tantos gols quanto o Jackson, porque melhor que o Delap ele é. E melhor que o Jackson também. Mas eu quero entender como que ele pode manter essa regularidade. O que ele mostrou contra Fluminense, Palmeiras e PSG é um assombro. É uma projeção de que o Chelsea resolveu um grande problema, um grande calcanhar de Aquiles da equipe. Eu tô muito animado, assim. As combinações dele com o Palmer, cara, isso pode... Palmer, João Pedro, Pedro Neto, isso pode dar samba, hein? Aliás, a comemoração lá, Ronaldinho Gaúcho, foi linda. Apenas não mais linda do que a cavadinha. Eu adoro o gol de cavadinha, bicho. E foi bonito. Assistência do Palmer. Ancelotti no estádio, hein? Agora, aparentemente, tem carta branca para convocar o João Pedro, porque não é mais do Brighton. Então, cara, com tudo isso, o Chelsea, essa atuação, eleva a expectativa para a temporada do Chelsea. Vem de uma muito boa temporada, com alguns problemas. Parece ter resolvido um no time com o João Pedro. Ainda acho, repito, que precisa de um zagueiro titular e de um goleiro titular. Vai negociar alguns jogadores. Vamos ver quanto tempo o Estevão vai ter nesse Chelsea, como que o Maresca pensa o futebol do João Pedro, do Estevão, se ele enxerga o Estevão mais como um 10, se ele enxerga o Estevão mais como um ponta, um pouco dos dois. Estou curioso para ver quanto tempo ele vai ter. Acho que não vai ter muito tempo, né? A não ser que haja lesões, a não ser que ele comece já arrebentando. É uma temporada de adaptação. Isso é ideal para a Copa do Mundo, que quer ter o Estevão tinindo? Acho que não. Pode ser que eu esteja errado mais uma vez, pode ser que o Estevão tenha muito tempo, mas eu acho que não vai ter tanto tempo assim. Eu espero que ele fique no Chelsea primeiro, acho que vai ficar. E estou curioso para ver como que o Maresca pensa na utilização tática do Estevão e quanto tempo ele vai ter por consequência. Mas assim, o Chelsea fazer o que ele fez com o PSG eleva, pelo menos a minha expectativa, né? Será que o Chelsea conseguirá uma regularidade maior do que teve na primeira temporada? Porque isso é fundamental para você brigar por título de Premier League. O Liverpool deu um passo adiante com os reforços, o Arsenal está dando um passo adiante com os reforços, o Manchester City pode se acertar a qualquer momento. Nunca descarte o Manchester City, essa máquina do Guardiola. Então a concorrência é grande. Acho que o nível de exigência aumentou. O Chelsea pode entrar nessa briga. Ainda precisamos de mais evidências, porque regularidade é mais fundamental do que grandes jogos. Mas grandes jogos podem trazer o Chelsea a mais uma grande jornada na Liga dos Campeões. O copeiro Chelsea eu não duvidaria. Mas você tem, claro, os ingleses que eu já citei, PSG, Barcelona, Bayern de Munique, Real Madrid também nunca pode descartar. Enfim, bicho, estou enamorado por essa atuação do Chelsea contra o PSG. Luiz Henrique pós-jogo, uma vergonha, absolutamente patético. E pior ainda, ele não admitir fazer o que ele fez. Ele disse nas entrevistas que ele foi separar. É mentira. E eu acho isso uma pena muito grande, bicho, porque eu tenho uma admiração enorme pelo Luiz Henrique. Enorme mesmo. Não só pela história da tragédia familiar, mas enfim, eu acho ele divertido, acho ele um personagem sui generis, eu acho um grande, exuberante treinador de futebol. Mas é preciso saber perder.
e ele como líder, ele não pode fazer o que ele fez, especialmente. Claro que ninguém pode fazer, mas o líder não pode fazer isso. Então eu espero que ele seja exemplarmente punido. Que ele tome um gancho pelo gancho que ele deu no João Pedro. E que cena patética também do presidente dos Estados Unidos no meio das celebrações do Chelsea. Que lindeza a reação de alguns jogadores do Chelsea. O Palmer perguntando o que ele está fazendo. O Reece James olhando com uma cara estranha para ele. Assim, é um exemplar complicado da nossa espécie, né? Ornou com um festival de breguices típicas de um grande evento esportivo nos Estados Unidos. Antes de me despedir, eu queria falar rapidamente como foi a minha experiência de viver o sonho de estar num show do Oasis em Manchester, na casa deles, na categoria de base que produziu essa que é uma das bandas da minha vida. O Fred, de 15 anos, realizou um sonho que ele nem pensava que fosse possível realizar, porque o sonho dele era ver o Oasis. Nunca imaginou que poderia ser ver o Oasis na casa do Oasis. E do lado da minha casa. Eu fui e voltei andando 20 minutos a pé. 85 mil pessoas pulsando em cada canção. Foi um negócio de maluco, bicho, assim. Foi impressionante. A qualidade do som me deixou embasbacado. A qualidade da voz do Liam, da voz do Noel, da banda, assim, tudo foi perfeito. Só o ingresso que poderia ter sido mais barato. Mas tudo foi perfeito, cara. Eu guardo essa no mural de memórias da minha vida. Esse dia certamente vai ter um espaço muito, muito bem reservado, porque foi um sonho. Foi um sonho. A setlist, as canções. Acho que as únicas canções que eu gosto muito que eles não tocaram, pelo menos nesse dia que eu fui, foram She's Electric e Stop Crying Your Heart Out. Mas o restante, tudo estava ali. E foi lindo. E um diazaço. Calor pra caramba. 29, 30 graus. Nenhuma nuvem do céu. O show terminando pouquinho depois do anoitecer, que está sendo umas 9h30. Uma delícia essa época do ano, cara, por aqui. Pelo menos, né? Temos alguns dias de sol. E eu vou deixar esses dias de sol para outros dias de sol. E é por isso que teremos uma pausa, tá? Esse é o último vídeo aqui no canal até o fim do mês, começo de agosto. Porque em algumas horas eu embarco em direção ao Rio de Janeiro para viver 2 das melhores semanas da minha vida. Com a Sara, iremos nos casar no Rio, com os amigos da Sara, com os meus amigos, com a minha família. Vai ser uma comunhão muito bonita, cara. O algoritmo vai ficar bravo comigo? Vai. Ele vai parar de recomendar meu canal para outras pessoas? Talvez. Mas depois eu recolho os cacos deixados por aqui. Porque agora eu quero descansar, aproveitar, abraçar minha mãe, abraçar meu pai, abraçar minhas irmãs. Ir no Maracanã, ver o Fluminense contra o Cruzeiro. E é isso. Então, fim de temporada. A próxima se avizinha, mas descansarei até lá. Espero que você fique bem. Certamente melhor com a minha ausência do que com a minha presença. Um beijo. Até o próximo vídeo.